Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira de cura e libertação aqui na Igreja da Graça, que a pouco mais o pastor vai estar fazendo uma oração, e a palavra de Deus diz, operando eu, ninguém impedirá. Amém? Se você chegou aqui hoje com uma dor, se você chegou aqui hoje cansado, afadigado, triste, depressivo, se você chegou aqui hoje desenganado pela medicina, nós vamos orar e através da fé Deus vai operar. Amém? Quem crê nisso, diga eu creio, pastor. Glória a Deus, então. Também os nossos amigos de casa, que Deus abençoe muito a sua vida. Fique conosco até o fim dessa programação, que Deus ele vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, eu vou pedir para todos abrirem a Bíblia, lá no Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 19, e o versículo é o versículo de número 30. Vamos fazer uma leitura para ver o que diz aqui. Ó. Quando Jesus ele tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Então, isso aqui está falando quando Jesus ele estava pregado na cruz do Calvário. Quando ele estava com os pés dele e as mãos dele pregadas na cruz do Calvário. Tinha uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Só que bem antes de tudo isso, Jesus, ele passou por vários tipos de tribulações. Todos devem saber que Jesus ele foi açoitado várias vezes. A palavra de Deus diz que eles cuspiram em Jesus. A palavra de Deus diz que eles agrediram Jesus, não só verbalmente, mas fisicamente. Eles fizeram muito mal. E aonde Jesus ele passava, no tempo em que ele estava nessa terra, tinham muitas pessoas ali que tinham ódio de Jesus. Tinham muitas pessoas ali que não gostavam de Jesus. Então o sofrimento, a batalha, era uma batalha muito grande, meus irmãos. Era uma luta muito grande Jesus enfrentou nessa face da terra. Só que eu quero que você entenda o quê? Presta bem atenção no que o pastor vai dizer. Que chegou o momento em que o maior propósito de Deus para toda a humanidade ele precisou se cumprir. Qual que é o propósito, pastor? João 3,16. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu único Filho Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele morreu nessa terra, ele foi crucificado nessa terra aqui, ó, para que você tivesse uma vida abundante, para que você não viesse a perecer, mas você viesse a ter uma vida abundante, uma vida eterna. Então aqui, nessa situação aqui, ó, Jesus ele está pregado na cruz, ele ainda não morreu, e ainda Jesus Cristo aqui não expirou. E as últimas palavras que saiu da boca do nosso Senhor Jesus, quais foram, pastor? Está consumado. O que significa estar consumado, pastor? Significa, meus irmãos, que agora Jesus ele tirou a chave da morte que estava nas mãos do diabo. Agora essa chave está na mão de quem? Está na mão de Jesus. Hoje o diabo ele não tem mais poder de matar uma pessoa através de uma doença. O diabo hoje ele não tem mais esse poder de destruir com uma pessoa através de uma enfermidade. Nós vivemos num mundo onde nós passamos por tribulações. É verdade ou não é? Nós vivemos num mundo onde nós passamos por aflições. O próprio Jesus disse em João 16:33, e eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter o que, gente? Aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que o pastor quer dizer assim, ó? Que nós, na nossa vida, nós vamos passar por aflições. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de batalha, vai ter momentos de tribulação, vai ter momento de perseguição. Só que agora, pessoal, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Como assim, pastor? Jesus disse está consumado. Mesmo que você venha passar por aflições, mesmo que você venha passar por algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, o diabo ele não tem mais acesso à tua vida para te matar através dessa doença. O diabo hoje ele não tem mais poder sobre a tua vida. Então você está entendendo a importância do que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está dizendo aqui? Está consumado, acabou. Ô Pedro, acabou.
O diabo não tem mais acesso à tua vida. Ô João, acabou. Mateus, Letícia, acabou. O diabo hoje ele não tem mais poder de, através dessa batalha que você está enfrentando na saúde, ele te tirar a vida. Jesus lá na cruz do Calvário, antes de morrer, as últimas palavras de Jesus na cruz foi o quê, gente? Está consumado. Então eu preciso acreditar nessas palavras. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo quando, pessoal? Será o mesmo eternamente. Ou seja, não vai mudar mais nada. Agora Jesus ele não precisa voltar novamente para a terra para vencer o diabo. O diabo ele já foi vencido. E você tem que crer nessa palavra. Amém? Você pode até estar passando por uma doença, por uma enfermidade. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que pelas suas pisaduras eu fui o quê? Eu fui curado, eu fui sarado. Então você se alimenta com a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, e isso é o suficiente para você alcançar a sua vitória. Agora, se você ficar achando que o diabo, através dessa doença, dessa enfermidade, ele tem acesso na tua vida, isso só demonstra que você é uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Você é uma pessoa que ainda não tem uma aliança com o nosso Senhor Jesus. Porque todas as pessoas que entregaram essa vida para Jesus, todas as pessoas que têm uma aliança com Jesus, elas creem naquelas últimas palavras que o nosso Senhor Jesus ele falou na cruz do Calvário. Que palavras são essas, pastor? Está consumado. Coloca isso dentro do teu coração, está consumado, acabou. Jesus venceu o diabo. Jesus aniquilou o diabo e todas as obras dele, você está livre. Você não tem que ficar mais amarrado a nada, a ninguém. Está livre, Jesus te libertou. Ele disse, foi para a liberdade que eu o quê? Que eu vos libertei. Então se levante, determine a saída da doença, determine a saída da enfermidade. Se você está passando por problema na tua casa, se você está passando por problema no casamento, exija que o mal saia de lá, exija que esse momento difícil ele caia por terra e que desapareça da tua vida. Porque você é uma pessoa que você fez aliança com Jesus. Você é uma pessoa que você tem comunhão com Ele. E por você ter essa aliança, por você ter essa comunhão, você acredita naquela palavra que o Senhor Jesus ele escreveu ali. Qual que é a palavra? Está consumado. E a partir desse momento, então você passa a ser abençoado. Amém? Eu quero que você vá aqui para Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo é o versículo de número 11. Apocalipse 12, o versículo é o versículo de número 11. Preste bem atenção o que diz, tá? O pastor já vai ler aqui, ó. Mas atenção aqui, ó. Todas as sextas-feiras agora, quando você vier na igreja, o pastor vai te entregar um cálice com suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro. E se você é uma pessoa que você está fraca na fé, se você é uma pessoa que você está fraca espiritualmente, se você não está conseguindo se levantar para buscar Deus, para buscar a tua cura, buscar a tua bênção, sexta-feira você vai estar aqui na Casa de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Dois Irmãos, e você vai participar desse cálice, desse sangue do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro vai fazer com que a tua aliança com o Senhor Jesus venha se fortalecer. Você volte a ter aquela comunhão que um dia você tinha com o Senhor Jesus. E a partir desse momento você vai voltar a acreditar naquela palavra, que Jesus ele venceu o diabo. Lá na morte de Jesus Cristo ele venceu o diabo e no terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que agora eu sou em Cristo mais do que vencedor. Amém? Todas as sextas aqui na igreja, o pastor vai te entregar um cálice que representa o sangue do Cordeiro. E Deus ele vai operar. Amém, pessoal? Olha só o que diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 12, o versículo é o versículo de número 11, tá? Olha o que diz aqui, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram a sua vida até a morte. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. E eles o venceram pelo quê, gente? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que todas aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus
passaram pelo batismo das águas, hoje têm uma vida de fé, têm uma vida espiritual abençoada, têm comunhão com Jesus, são essas pessoas que Jesus derramou o sangue por elas. E foi pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia está dizendo que eles venceram. Venceram o que, pastor? Venceram o câncer, venceram o câncer de próstata, venceram o câncer de pâncreas, venceram o bico de papagaio, venceram a artrite, artrose, venceram aquela dor de cabeça crônica, venceram a cirrose, venceram lá todas as doenças e as enfermidades que têm infernado a vida de muitas pessoas que são pessoas hoje que estão presas por uma enfermidade. Então, quando eu tenho essa comunhão com Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, então eu passo a crer na obra de Jesus na cruz do Calvário. Qual que é a obra, pastor? Está consumado. Jesus Cristo, pastor Adilson, ele levou todas as minhas dores e as minhas doenças sobre a cruz do Calvário. Agora, pastor, eu sou uma pessoa curada. Isaías 53, pastor, a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras eu fui o quê? Eu fui sarado. Êxodo, pastor 15, 26, a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor que o quê? Eu sou o Senhor que te sara. Aí então você tem essa comunhão com o Senhor, acredita na obra de Jesus na cruz do Calvário, naquilo que ele diz que está consumado, que ele venceu o diabo, que o diabo não tem mais poder contra a tua vida, e você passa a ser uma pessoa abençoada. Meus queridos, está consumado. Creia nessa palavra dentro do teu coração. Talvez se você não está acreditando que você está curado é porque está faltando comunhão com Jesus. Talvez se você não está crendo que você venceu essa doença, venceu essa batalha, venceu a miséria, venceu a necessidade, a escassez, talvez seja porque você está fraco na fé. Mas hoje você vai beber, toda vez que você vier aqui, você vai beber do sangue do Cordeiro. Porque ali vai representar o quê? A aliança que você tem com o nosso Senhor Jesus. E você vai passar a ser aquela pessoa fortalecida na presença do Senhor e vai acreditar no que a palavra de Deus diz lá em João 19:30. A palavra de Deus diz que as últimas palavras que Jesus disse lá na cruz do Calvário foram, está consumado. Então nós devemos acreditar na obra de Jesus na cruz. Amém? Teve um caso, uma das igrejas que eu pastoreei, só para você ter uma ideia, uma irmã, ela veio para a igreja e ela pediu oração para mim. Não vou falar o nome da irmã, e não é aqui da cidade de Dois Irmãos. Mas essa irmã, ela veio pedir oração para o pastor. E aí ela disse bem assim, pastor, eu preciso fazer um check-up da minha saúde, e eu gostaria muito que o senhor orasse por mim. Quero que dê tudo certinho, mas eu confesso para o senhor, eu ando meio cansada. Essa irmã estava dizendo para mim. E nós oramos tudo, eu falei para ela, vai lá minha irmã, vai lá que Deus é com a senhora. Ela foi lá, fez os exames, tudo. Depois de algumas semanas, ela foi pegar o diagnóstico. E essa irmã, ela veio me contando, dizendo, né, que tinha aparecido ali um câncer. Estava no início, né, no início dessa enfermidade aí, que é o câncer. Não era uma coisa tão grande, mas estava iniciando lá no seio dela. E eu achei, sabe, muito bonito da parte dela. Claro que não o diagnóstico, mas o posicionamento dela diante daquela situação, diante daquela notícia. Ela disse assim, mas pastor, eu creio naquela palavra que Jesus já levou as minhas doenças, as minhas dores e as minhas enfermidades. Olha só, essa senhora tinha recebido um diagnóstico, mas lá dentro do coração dela, ela já estava acreditando na obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Eu entendi que ela estava lançando tudo lá na cruz do Calvário, aos pés da cruz. Tudo que ela tinha de doença, enfermidade, medo, ela estava lançando lá. Por quê, pastor? Porque lá dentro do coração dela, ela creu naquilo que o próprio Jesus ele estava dizendo, está consumado. Então, isso vale para qualquer outra pessoa que esteja passando por uma doença, por uma enfermidade, por uma fraqueza. Você tem que acreditar na obra de Jesus. Jesus venceu o diabo. A Bíblia diz que ele levou todos os nossos pecados. No sangue dele nós fomos lavados dos nossos pecados. É isso que está dizendo em Apocalipse aqui, ó, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho,
e não amaram a sua vida até a morte. Então coloca isso dentro do teu coração. Está consumado, pastor. Jesus tirou a chave que estava na mão do diabo da morte. Hoje está na mão dele. E se está na mão dele, eu sou uma pessoa que tenho aliança com ele, sou uma pessoa que tenho comunhão com ele, e essa doença, esse problema, essa dificuldade que eu estou enfrentando já foi vencida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero poder te dar um exemplo na palavra de Deus, em Marcos capítulo de número 2, para a gente orar. Marcos capítulo de número 2, ou melhor dizendo, gente, Marcos capítulo de número 3. Isso aqui vai falar a respeito da cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. O que significa mirrada, pastor? Significa ressequida, né? É algo que não produz. Tem muita gente que está com a vida mirrada, que está com a mão mirrada. A pessoa não consegue dar frutos, a pessoa não consegue ser curada, a pessoa não consegue ser liberta, a pessoa não consegue ser feliz. Está com a vida mirrada. E toda pessoa que está com a vida mirrada é a pessoa que tem que abrir o olho. Preste bem atenção na situação desse homem aqui, ó. Marcos capítulo 3, o versículo é o versículo de número 1. Está dizendo assim, ó. E outra vez, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui, ó. E outra vez, Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe, é o lugar onde se aprende as escrituras sagradas. É como se fosse a igreja no dia de hoje. Só que perceba só que Jesus ele não foi só uma vez naquela sinagoga. A palavra de Deus que ele diz que ele já foi outra vez também. Provavelmente ele tinha ido várias vezes ali para pregar a palavra, para ensinar para as pessoas que ele veio ao mundo para dar vida para elas, para que então as pessoas passassem a ser abençoadas. Só que dentro dessa sinagoga, cada vez que o Senhor Jesus ele entrava ali, ele enxergava um homem ali dentro que tinha uma das mãos o quê? Uma das mãos mirrada. Então perceba só, esse homem aqui, ó, era um homem que estava dentro da sinagoga, era um homem que estava na igreja, era um homem que era da fé, era um homem que talvez estava até batalhando para ser curado, estava batalhando para ver a bênção na vida dele, estava dentro da sinagoga, só que a palavra de Deus diz que ele continuava com a mão mirrada. Então Jesus ele chega ali. E no versículo de número 2 diz bem assim, ó. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Então, os fariseus que estavam ali, né, aqueles doutores da lei que eles estavam dentro da sinagoga, eles estavam prestando atenção em Jesus. Se Jesus ele fosse operar alguma cura, porque era no sábado eles não aceitavam que isso viesse a acontecer. E só uma observação para você entender também, viu? Preste bem atenção. Tem muita gente por aí que está proibindo as pessoas de fazerem as coisas no sábado. Ó, presta atenção. Jesus disse lá em João 19:30, está consumado. Hoje o diabo não tem mais poder sobre a vida das pessoas. Foi para a liberdade que ele libertou as pessoas. Mas tem gente que às vezes quer amarrar as pessoas, querem impedir as pessoas de serem abençoadas, de serem curadas. Perceba só, eles estavam de olho, olhando para Jesus, para ver se Jesus ia curar aquele homem que estava das mãos mirradas. Muita gente, irmãos, naquele tempo, não acreditava na obra de Jesus. Muita gente não acreditava que o próprio Jesus ele veio ao mundo para vencer o diabo, tirar a chave das mãos do diabo, que era a chave da morte, e passar para as mãos dele agora. Muita gente não acreditava em Jesus. Essa classe de pessoas, eles ficavam observando para ver se no sábado Jesus ia curar alguém. Mas o que o pastor está dizendo? Está consumado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eles ficaram observando. Aí Jesus, então, olha como é que Jesus ele agiu. Versículo de número 3. Está dizendo assim, ó. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Então o que Jesus estava dizendo agora? Jesus ele queria que aquele homem, que já não estava ali a primeira vez, já estava ali várias outras vezes também, porque não era uma vez que Jesus tinha entrado dentro da sinagoga e visto aquele homem.
Outra vez, seriam várias outras vezes talvez. Cada vez que Jesus ali, Jesus via aquele homem com a mão mirrada, mas tinha alguma coisa que impedia aquele homem de ser curado. Então, quando Jesus disse para ele, levanta-te, próprio Jesus disse, né? Levanta-te, vem para o meio. Jesus, ele queria que dentro do coração desse homem, ele se posicionasse diante daquela situação, diante daquelas pessoas que amarravam a vida dele, que impediam dele ser curado. Jesus queria ter comunhão com ele. Jesus queria que aquele homem cresce na obra de Jesus na cruz do Calvário. Por isso Jesus chamou ele para o meio, disse, levante-se e vem para o meio, se expõe diante deles. Você não acredita que eu tenho poder para te restituir essa mão que está mirrada? Você não crê que eu posso te abençoar? Jesus, ele queria que aquele homem se levantasse, se colocasse no meio, se posicionasse diante daquela situação. Então isso aqui, gente, vale para nós. Entendo o que o pastor está dizendo. Se tem alguém que está amarrando a tua vida, se tem alguém que está te pedindo de você ser curado, de você ser liberto de uma doença, se tem alguém que está dizendo que no sábado não é dia de curar, que na segunda não é dia de ir para a igreja, que na quarta não é dia de ser abençoado, abre o teu olho. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse o quê? Está consumado, acabou. Significa que agora ele venceu o diabo, ele aniquilou o diabo. E você tem que passar a ser uma pessoa feliz. Amém? Jesus chamou aquele homem para o meio porque ele queria que aquele homem, das mãos mirradas, da mão mirrada, passasse a ter um compromisso com ele. E aí então Jesus faz uma pergunta no meio de todas as pessoas que estavam ali. Qual que é a pergunta? Versículo 4, diz assim, e perguntou-lhes, né? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Escuta o pastor, por que eles se calaram? Eles poderiam ter respondido a Jesus. Quando Jesus disse, é lícito, se pode no sábado você fazer o bem para as pessoas ou fazer o mal. É lícito fazer isso? Salvar uma vida de uma pessoa que está morrendo? Ou matar uma pessoa que já está doente, deixar a pessoa permanecer doente? Ele fez uma pergunta, é bem simples de responder. Eles poderiam ter dito para Jesus, Senhor, é óbvio que no sábado nós temos que fazer o bem. É óbvio que nós temos que curar as pessoas que estão doentes com a mão ressequida, temos que curar as pessoas que estão com câncer, temos que libertar as pessoas, Jesus, que estão passando por problemas de prostituição, estão passando por outros problemas, assim, assado. Era tão simples de falar, mas a Bíblia diz que eles se calaram. Por que eles se calaram também? Porque eles não acreditavam que Jesus ele poderia fazer alguma coisa por aquele homem. E eles tinham uma religiosidade dentro do coração que fazia com que aquele homem viesse a ficar com a vida amarrada. Cuidado com isso. Escuta o pastor, Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, acabou. O diabo não tem mais poder de amarrar a tua vida. O diabo não tem mais poder de te prender uma doença, diabetes, colesterol. O diabo não tem mais poder de matar a tua vida, matar a tua saúde. Ele não tem mais esse poder. Jesus venceu na cruz do Calvário. Está consumado. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não abrem o olho. Pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Pessoas que não conseguem, pessoas que estão enfraquecidas na fé e não acreditam nisso. E por isso permanecem doentes. Então nós temos que acreditar no que Jesus disse, está consumado. Versículo de número 5. Aí olha o que Jesus diz, né? Diz assim, e olhando para eles em redor, Jesus começou a olhar para todos que estavam ali, né? E com indignação, Jesus estava indignado com aquela situação. Como é que pode alguém prender uma pessoa, impedir uma pessoa de acreditar em mim e ser curada? Ele estava indignado com aquela situação. Diz assim, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, olha o que eu disse aí, disse ao homem, olha o que ele disse, estende a mão, e ele estendeu a mão, e ele a estendeu, né? E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Então veja bem, gente, Jesus ele tem o poder, irmãos, tem o poder, tem a autoridade para fazer uma pessoa doente ser curada. Jesus ele tem essa autoridade, Jesus ele tem esse poder para ver uma pessoa paralítica voltar a andar. Jesus ele tem essa autoridade, tem esse poder para fazer uma pessoa que está com problema de catarata na visão, ou miopia, ou hipermetropia,
ou qualquer outra coisa que seja diagnosticado pela medicina, de fazer essas pessoas serem curadas. Mas quando que essas pessoas serão curadas, pastor? Quando elas crerem naquela palavra de João 19:30 que diz, está consumado. Antes do nosso Senhor Jesus morrer, ele deixou essa bênção para nós. Ó, a partir de hoje o diabo não tem mais poder sobre a vida de vocês. Antes o diabo até matava muita gente através de uma doença, de uma lepra. Mas a partir de hoje acabou. O diabo não faz mais festa no meio de vocês. E eu tenho que acreditar nisso, meus irmãos. Eu tenho que confiar nessa palavra. Eu tenho que acreditar na palavra que Jesus disse lá na cruz do Calvário antes de morrer. Está consumado. Então, quando eu creio nessa palavra, eu passo, então, ser grandemente abençoado. Amém? Olha a obra que ele fez na vida de um homem que tinha uma mão mirrada, que não produzia, que não dava frutos. Por que ele não vai poder fazer dar frutos num casamento? Por que ele não vai poder fazer uma família ser abençoada? Por que ele não vai poder libertar um filho das drogas, da prostituição? Ele pode, mas tanto que eu o quê? Que eu creia. Tanto que eu creia na obra de Jesus lá na cruz do Calvário, naquilo que ele disse. Está consumado. Acabou. A partir de hoje, vocês têm direito de ser felizes. Amém, pessoal? Então, fique com essa palavra dentro do teu coração. Olha aquela irmã lá que eu acabei de falar. Com firmeza no coração, ela disse, pastor, mas pastor, eu digo para o senhor, lá na Bíblia diz assim, que ele já levou as minhas dores e as minhas doenças. Estava colocando tudo lá na cruz do Calvário, aquilo que Jesus disse está consumado. E passou um tempo, essa irmã foi lá consultar de novo e desapareceu todos os tumores que tinham no seio dela. Olha o que Deus faz. Quando a pessoa acredita naquela palavra que diz está consumado, a obra do Senhor começa a se concretizar. Então, guarda essa palavra no teu coração, amém? E se por alguma coisa a pessoa está enfraquecida, a pessoa já não consegue mais nem se levantar para ir na igreja, não consegue fazer mais nada, sexta-feira, hoje nós estaremos participando do sangue do Cordeiro. Você vai beber do sangue, vai fortalecer tua aliança com o Senhor e você vai voltar a acreditar na obra da cruz do Calvário, que ali na cruz do Calvário foram levados nossos pecados, nossas doenças e nossas enfermidades. E quando Jesus ressuscitou, eu passei a ser uma pessoa também restaurada. Amém, pessoal? Você entendeu a mensagem? Fique com essa mensagem no teu coração. Amém? Os nossos amigos de casa também. Deus abençoe poderosamente a todos vocês. E o pastor gostaria muito de coração aqui também de pedir uma ajuda. Aqueles que tiverem condição de fazer uma oferta para abençoar a nossa igreja aqui da cidade de Dois Irmãos, ajude. A obra tem essa necessidade. Todos os meses nós temos a necessidade de manter a igreja e só nós sabemos das despesas. É verdade ou não é, pessoal? Então, bem na descrição do vídeo, você pode pegar aí o Pix, né, que a gente tem, doacões@igd.com.br, e você pega o comprovantezinho e manda para o telefone do pastor Adilson, tá? Manda para lá o comprovante para que o pastor possa lançar essa bênção em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe grandemente e fique com o nosso Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe.